o Exu? A gente pode falar um pouco de Exu, Pode. Ale? O Exu ele é bem mal interpretado, né? A gente tem o Exu Orixá e Exu Entidade, né? Uhum. E o Exu, entre os orixás, é o que mais foi demonizado, assim, né? Considerado um demônio, assim, né? Até hoje, tem várias igrejas aí que acreditam que o Deus do outro é o demônio delas, né? Então, isso é uma receita antiga, né? De pegar o Deus do outro e dizer que é um demônio, né? Isso é bíblico, né? E o processo de incorporação, como que ele é? A incorporação é uma coisa mágica, uma coisa maravilhosa. A incorporação é uma coisa encantadora. Até corroborando para a pergunta do Maurício aqui, adicionando, você é um médium, né? E tem alguma entidade que você incorpora? Incorporo várias, se você puder muitas. Dar os seus ensinamentos. Agora mesmo estou incorporado de mim, né? Sim. Eu mesmo. Sim. Porque às vezes a pessoa não consegue estar incorporada nem dela, né? Na vida, né? Então, antes de incorporar um espírito, tem que se incorporar na vida, né? Exato. Nossa. Saber quem você é, né? Genial. Você não sente aquele vazio, né? Dentro. E não dá para preencher isso com o espírito, né? Muito bom. Não preenche. Espírito não preenche esse vazio aí, né? A gente tem que se entender na vida, né? E a mediunidade de incorporação é uma coisa maravilhosa, porque quando você incorpora, você entra num estado assim de consciência expandida, de transe. E a entidade que incorpora, ela tem um amor, irmão. Não tem nada a ver com karma, esse papo aí que os espíritos têm dívida. Os espíritos têm dívida, eles estão incorporando para evoluírem. E você está trabalhando para eles evoluírem. Não, irmão, o negócio é maluco mesmo. A parada é maravilhosa, é muito maior que qualquer doutrina, que qualquer discurso, e dá para trazer isso para casa, para dentro de casa. Né? Por quê? Porque isso é seu. Isso não é propriedade de nenhuma religião, de nenhum templo, é seu. Né? Se você vê espírito, é seu, irmão. Se você psicografa, é seu. Se você incorpora, é seu também. Sim, concordo. É seu, é algo seu. E quando essas entidades que incorporam na gente, elas são uma família. É uma família. É uma família espiritual. Não chegou por acaso. É uma família de alma, uma família que tá ligada em você. Então tá ligada também à sua ancestralidade. Tem ligação com a sua ancestralidade. Alguns deles são seus ancestrais mesmo. Que vem aqui, ó, tá no seu DNA e incorpora. A sensação de acolhimento, de amorosidade, e as palavras, né? Essas entidades, algumas delas têm o dom, assim, da palavra, né? De falar, de te tocar, envolver você. E muitas entidades ajudam a gente a enxergar a nossa vida por outro ângulo, com outros... É uma medicina também. A incorporação é uma medicina. Quando estou incorporado do Sultão, da Maria Preta, do Seu Pena Branca, dessas entidades são mais próximas de mim, quando estou incorporado, aquilo é uma medicina para minha alma. Porque as coisas que eles falam, a visão de mundo que eles têm, a maneira de entender, interpretar situações da vida, me coloca num lugar muito privilegiado na vida, assim, com relação a mim mesmo, né? A minha história, a construção de um outro lugar. Então, é uma medicina. Assim como você passa por uma medicina da floresta e a medicina te mostra coisas, a incorporação também é uma medicina que te mostra de uma outra maneira, né? Por mais que você esteja incorporado para passar uma mensagem para o próximo, aquilo, de certa forma, está ajudando o Alexandre? Sempre. Eu digo assim, né? Quando uma pessoa está incorporada, ela é o primeiro beneficiário. Porque ele pode conversar com você, pode dar passe, pode fazer muitas coisas, mas o maior benefício é estar incorporado. Esse é o maior benefício. Você consegue incorporar a qualquer momento, quando você quer? Ou são momentos específicos? Existe um bom senso, né? Sim. Existe um bom senso, porque a incorporação é uma coisa muito sagrada. Então, eu tenho que estar num ambiente que eu acredito que aquilo vai se tornar um ambiente sagrado, né? Tem algum terreiro que você trabalha aqui? Oi? Tem algum terreiro que você... Eu tenho o meu próprio terreiro, né? Então,
Eu tive terreiro aberto por 25 anos. Então, eu comecei em 1995, na Umbanda. E eu tive terreiro aberto, era um terreiro colégio, né? Colégio e terreiro de Umbanda. Caramba. Então, o último foi na Gentil de Moura, ali, perto do metrô Imigrantes. Tinha 600 metros quadrados. Tinha gira de atendimento, tinha 600 consulentes, né? Caramba. E aí eu entendi que eu cumpri a minha missão de ter um terreiro aberto para atender 600 pessoas. Sim. E todo dia lotado, todo dia muita gente. Senha, né? E aí a pombagira que incorpora em mim, a Maria Preta, ela falou para mim que na pandemia, quando chegou a pandemia, ela falou, pronto, era isso que precisava. Chega, cumpriu a sua missão. Então, aqui perto eu tenho um estúdio, né? Que é bem menorzinho, mas ele serve de terreiro para mim, fazer meus trabalhos particulares, para dar desenvolvimento mediúnico presencial para algumas pessoas e dar alguns cursos presenciais, assim, e fazer alguns rituais também, né? Alguns rituais que a gente faz de medicina muito íntimo, assim, com pessoas do nosso convívio, assim, que tem uma dedicação também às medicinas da floresta, né? Então, eu tenho um estúdio. Nesse mesmo estúdio, ali, eu também gravo minhas aulas de teologia de Umbanda. Sim. Ali também eu gravo. Enfim, é um estúdio terreiro, né? E é também a minha biblioteca. Tinha escola terreiro e agora é estúdio terreiro. Agora é um estúdio terreiro, mais tranquilo, né? Mas essa que é a minha pergunta. Você falou que ela incorpora em você. Ou seja, é você que incorpora ela ou ela que incorpora em você? Ela que incorpora em mim, né? Porque quando alguém vem e incorpora, ela que está entrando em mim, né? Mas você escolhe esse momento? Como que se dá isso? Esse momento é combinado, porque é uma parceria, né? Ela é inteligente, eu também, então não podemos combinar, né? Ela não precisa fazer uma coisa que eu não concorde, nem eu uma coisa que ela não concorda, porque é uma inteligência, uma consciência, né? Então tem Você um combinado. ouve ela. Tem um combinado. Eu sinto a presença, né? E tem um combinado, ou seja, tem que nós dois querer para a incorporação acontecer, né? Se ela quiser e eu não acontece. Se eu quiser ela não acontece. Então tem que nós dois querer, né? E como que isso começou? Como que é esse... Todo mundo, por exemplo, se um dia eu quiser incorporar, eu consigo? Eu te ensino. Ah, é? Quer aprender? Pô, lógico. Eu te ensino. Vai começar uma turma de quinta-feira à noite, no segundo semestre, aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Eu ensino. Nossa, eu ensino a incorporar e a maioria das pessoas consegue. É mesmo? Porque para incorporar tem que vencer os seus bloqueios, suas dificuldades, um monte de coisa, mas a gente cria um ambiente para isso, né? É um ambiente sagrado, um ambiente de muito respeito, de muita liberdade para você poder... sentir coisas do seu corpo e você se entregar para isso, né? Eu ensino. Eu dou desenvolvimento mediúnico há décadas. Eu mediunicamente preparei milhares Caramba. mesmo de pessoas. Milhares. Que legal. E o que costuma bloquear na sua experiência, assim? O que você puder ir mais a fundo nas coisas que bloqueiam as pessoas a conseguirem incorporar? Ansiedade. Ansiedade? Vontade de incorporar. Isso. Atrapalha. Porque gera uma ansiedade, uma expectativa, medo do que pode acontecer, vergonha, racionalidade e questionamento excessivo, porque a incorporação é uma entrega que você solta o controle. Então, se eu falar para você... não sei se você tem veículo, tem? Tem o quê? Carro? Tenho. Tem? Então... Se eu chego aqui e falo pra você, empresta a chave do seu carro que eu vou dar uma volta com ele, vou passear, vou fazer alguma coisa e você nem sabe se eu sei dirigir, se eu não sei dirigir. Então, é igual alguém pedir o seu carro emprestado, né? Pedir o seu corpo emprestado para fazer alguma coisa. Então, é muito difícil. O carro tem seguro, né? É difícil. O seu corpo é muito mais valioso que o seu carro. Você não empresta nem a sua bicicleta, irmão. O meu carro emprestaria, mas eu entendi o seu Você não empresta nem a mão. Seu carro pra você alguém? não dá nem a mão para alguém. Já emprestou seu carro para alguém? Já.
Eu não sou tão apegado assim. Rosa, mas você deu a chave, a pessoa pegou teu carro, foi embora e depois de uns dias voltou? Se for uma pessoa que eu conheço, sim. Não. A pergunta é, você já emprestou de dar a chave e a pessoa passou lá uns dias com o seu carro e depois voltou? Não, Rosa. Não, assim não, mas... Sabe, a pessoa fala assim, pô, preciso ir não sei aonde. É que tem gente que não chega nem nesse ponto. Preciso ir não sei aonde é diferente. É. A incorporação não é preciso ir não sei aonde. A incorporação é entrega o teu corpo aqui pra mim. Sem saber pra onde vai. Então, é um salto no escuro. Não dá pra incorporar e ficar controlando. Entendi. Então, no começo, você fica tentando controlar. Controle, não controla. Controle, não controla. A pessoa, não sei, incorporei, não incorporei. Controla, não controla. Aí chega uma hora que você tem que soltar. É um salto no escuro. Então, é um nível de entrega muito desafiador. Sim, com certeza. Muito desafiador. Mas não é sim. simples. Mas ali, deixa eu te perguntar uma coisinha. E tem gente que consegue. Agora, tem gente que tem uma entrega facinha. Geralmente, as pessoas que questionam menos entregam melhor. Questionam menos o quê? A vida, tudo. Pessoas que questionam muito pessoas são que mais questionam travadas. muito cabeção é mais tem uma dificuldade, porque fica ali tentando... A incorporação, ela não é algo para a cabeça entender. Racional, não é racional. Não funciona. Que é uma experiência mística, né? É uma experiência com o sagrado. Então, a razão não dá conta de explicar. E a gente tenta racionalizar muito, atrapalha o processo. Mas, Ale, deixa eu perguntar uma coisinha. Tem bastante a ver com isso aí. Com essa capacidade mediúnica, né? Eu tento há muito tempo fazer uma ressignificação. Há muito tempo. Tipo, coisa de 6 meses. E eu nunca consigo. Justamente porque eu tô sempre tentando ficar no controle da situação. E, ultimamente, eu venho percebendo que é porque eu não me permito ter emoção. Eu não me permito sentir. Poucas coisas me emocionam. Falta uma emoção. A emoção em si, ela também atrapalha quem está querendo participar, se aprofundar nessa questão mediúnica? O sentir? A incorporação, às vezes, é uma explosão de sentimentos e emoções, porque se você tem uma outra consciência, essa outra consciência vai trazer emoções que não são suas. Então pode ter uma explosão de emoção e você tem que aprender a lidar com essas emoções que estão acontecendo no seu corpo, né? Você pode não ter emoção, mas quem está chegando agora aqui tem emoções. Entendi. Então, como ele tá vendo? Então, tudo que você não está acostumado que o corpo funcione assim, então é um aprendizado, assim, é uma entrega, né? Uma coisa muito mágica. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu ia te fazer essa pergunta. Por que será que ele não tem emoções? Que ele tem dificuldade em ter emoções? Eu acho que pela maneira como ele foi educado, as experiências de vida que ele teve, as dores que ele carrega, né? Como é que ele aprendeu a expressar ou não expressar as emoções dentro de casa, na escola, bebezinho, pequenininho, né? Quem cuidava dele, quem trocava as fraldas. Eu, particularmente, tive uma... É que minha mãe faleceu, né? Ela desencarnou, né? Como o termo que o Espiritismo coloca, né? Então, desde então, eu me transformei nessa pessoa mais petrificada. Quantos anos você tinha quando ela desencarnou? Faz 12 anos. 12 anos. Você tinha quantos anos? 22 anos. Então, eu tento entender ainda... Então, é uma maneira de se proteger do mundo, né? Uma casca criada. De se proteger do mundo, né? Porque eu não quero mais sentir essa dor outra vez, né? Mas quando a gente cria uma coraça, né? Então, quando a gente cria essas coraças, ao mesmo tempo que a gente está se defendendo do mundo, a gente se priva de viver certas experiências, né? Exatamente. Por isso que eu gostaria muito de viver essa daí. Porque para viver essa experiência, a gente precisa se desarmar, precisa derrubar as coraças, né? Para a gente viver uma experiência de uma profundidade espiritual, assim. Então, são níveis de entrega, assim, que a gente vai alcançando, né? Então, precisa estar num lugar de muito acolhimento, muita confiança, assim, para viver essas experiências, né? Assim como as medicinas da floresta também. E o Exu? A gente pode falar um pouco de Exu, Ale? O Exu, ele é bem mal interpretado, né? Se você puder comentar. Eu escrevi um livro, né? Chama Exu Não é Diabo, né? Pra falar sobre isso e não trouxe o livro aqui. Na próxima você traz, hein? Então, na próxima eu vou trazer todos os meus livros, né? Tem Exu Não é Diabo, Pombagira Deusa,
Tem Deus, Umbanda deusas e umbandista, divindades. Deus, divindades. O livro História da Umbanda também. Então, todos os meus livros estão publicados pela Madras Editora. Se alguém tiver interesse, pode dar uma olhadinha lá, Alexandre Cumino, na Madras Editora. Vamos deixar na descrição aqui. Depois olhar meu Instagram também, Com no certeza. link da Builda. Tá na descrição também. Então, fica tranquilo. dá para encontrar tudo lá. Com certeza. A gente tem o Exu Orixá e Exu Entidade, né? E o Exu, entre os orixás, é o que mais foi demonizado, assim, né? Considerado um demônio, assim, né? Até hoje, tem várias igrejas aí que acredita que o Deus do outro é o demônio delas, né? Então, isso é uma receita antiga, né? De pegar o Deus do outro e dizer que é um demônio, né? Isso é bíblico, né? Então, acontece com Moloque, né? Diz que Moloque é um demônio, né? Ele é o Deus do outro, né? Aí, diz que Moloque recebia a criancinha, né? E Abraão também ia fazer isso com o filho dele, né? Então, como é que é isso, né? Baal, né? Baal é o deus do inimigo. Então, o deus do inimigo é um demônio, né? Então, houve isso, a demonização dos deuses alheios, né? Por parte da igreja, né? E algumas igrejas hoje que seguem essa receita, que é uma receita muito medieval, né? Muito antiga, né? Dizer que o deus do outro é o diabo, né? Então, mas o Exu seria um deus? O Exu, ele é uma divindade, né? Uma divindade é um deus, né? Um deus. Só que é numa cultura que crê que tem um deus maior e outros deuses menores. Certo. Que são os orixás, né? Então, Deus maior nessa cultura é Olorum. Então, abaixo de Olorum estão os orixás. Oxóssi nas matas, Oxum na cachoeira, Xangô nas montanhas, Iemanjá no mar, Obaluaê no Campo Santo, Iansã no vento, Oxumaré no arco-íris, Oxalá nos mirantes. E assim os orixás, eles também se manifestam como forças da natureza, né? E o Exu é o dono da encruzilhada, que é onde dois caminhos se cruzam. Sim. Ou onde duas realidades se cruzam. Entre uma e outra sempre tem um Exu. Então tudo que existe tem Exu também. Cada orixá tem o seu Exu. Porque onde a minha realidade termina, começa a tua. Então até para a gente se comunicar, é preciso existir um Exu. Olha. Para fazer a comunicação, né? Então tem o Exu Laroye, que quer dizer se comunica, o comunicador. Laroye. Então a gente está se comunicando aqui porque existe Exu. Tem um Exu que dá vida e vitalidade para tudo que existe. Se Exu não existisse, não haveria vida e vitalidade no mundo. Então Exu também é considerado a vida e a vitalidade de todas as coisas. Ele é também esse senhor que é o dono do corpo que está se movimentando. Ele é dono da magia, do poder manifestador da magia, manipulador da magia, de criar a magia. Exu, entre as deidades, ele é anterior a tudo. Ele é anterior ao tempo e ao espaço. Então ele não dá conta de entender Exu a partir da nossa razão, da nossa racionalidade, porque ele é anterior à razão. Ele é anterior ao que é humano. E a razão é uma criação humana do que faz sentido para a nossa razão. Então, por isso se diz que Exu acertou ontem um passarinho com uma pedra que só jogou hoje. Porque ele dobra o tempo, ele dobra o espaço. Ele é transcendente. Você não consegue prender ele, segurar ele, porque ou ele é muito pequenininho, ou ele é muito grande, ou simplesmente ele não está mais aqui. Está em outra dimensão. Está numa outra dimensão, numa outra realidade. Ele é o Senhor guardião de todas as realidades que se cruzam, né? Então, Exu é um mistério muito grande, muito misterioso, assim, muito, muito grandioso, né? Porque quando Deus vai criar os mundos e as realidades, a primeira coisa é Exu. Mas uma coisa que eu acho que, olhando de fora, que faz as pessoas terem uma má interpretação, por exemplo, o nome Exu Caveira. Por que esse nome? Para quem é leigo,
soa como algo... Como se fosse uma energia negra, por fato de caveira. Por quê? Por que E isso? uma energia negra é uma energia ruim. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria que você Ótimo me ponto. desse A gente- luz. Porque a gente precisa primeiro corrigir a questão do negro. Do termo, é. Não podemos usar o termo negro como sinônimo de algo ruim ou pejorativo. Concordo. Então, a gente tem que ter um cuidado assim com isso. Não magia negra é a magia do negro. Então, a magia de orixá ela é a magia do negro. Ela é uma magia negra, Ah, veio daí esse nome. mas não é uma magia ruim. Não é uma magia pro mal. No entanto, numa sociedade racista, tudo que era do negro já era automaticamente considerado do mal. Então, a magia do negro, a magia negra, já era vista como coisa do diabo. Né? Agora, Entendi. Ótimo ponto, Alan. muitas coisas de uma cultura não têm sentido em outra cultura. Então, a espiritualidade e a religião ocidental está muito voltada a cuidar só da sua luz e dizer que da tua sombra o diabo pertence. Na minha sombra, o diabo pertence. Ao diabo pertence. Né? Uma espiritualidade que só olha para a luz, só olha para a luz, só olha para a luz. E quando vê uma sombra é o diabo, é o obsessor, né? É o capeta, é o capiroto. Agora, as tradições afro-brasileiras ensinam a gente a conhecer a nossa luz e a nossa sombra. Porque tem coisa boa na sombra. Mas e ruim na existe luz. uma energia, uma magia que seja ruim? Igual no conceito popular, a macumba. Ah, a pessoa fez macumba pra você, por isso que você não dá certo em relacionamento. Existe isso? Então, eu preciso terminar de responder a outra primeiro. Claro. Né? Então, ensina você a lidar com a sua luz e com a sua sombra. E na nossa sombra estão as ideias das coisas que nos assustam. Então, se o Exu Caveira é meu amigo e ele incorpora em mim, eu acho que eu não tenho mais medo de caveira, né? Será que essa caveira é boa ou é ruim? Né? Eu não tenho medo de Exu Caveira. Ele é meu amigo, ele incorpora em mim. Eu não tenho medo do Capa Preta, do Sete Encruzilhada, do Marabô, do Tranca-Rua, da Pombagira Maria Padilha, da Pombagira Maria Mulambo, da Pombagira Sete Saias. Não tenho medo de nenhum deles, eles incorporam em mim. Né? E são queridos a mim. Eles me amam. Agora, caveira é o que todo mundo é, irmão. Caveira não é diabo. Caveira é você. Quando não tiver mais nada para cobrir os ossos. Então, caveira é um sinônimo de que branco, preto, rico, pobre, amarelo, todo mundo é igual. Então, caveira Entendi. é um símbolo de igualdade, de que as pessoas são iguais, né? Então, tudo tem um sentido de ser, né? Agora, esses nomes catacumba, caveira, sete encruzilhadas, seu meia-noite, é para ajudar a gente a perder o medo da nossa sombra, né? E quando eu perco o medo da minha sombra, quer dizer que eu passo a conhecer a minha sombra, então eu não tenho medo mais de diabo, e nem de inferno, e nem de demônio nenhum, né? Porque afinal, caveira é meu amigo, irmão. Mas você vê, Ale, Então, como é importante. É uma psicologia, é uma psicologia muito refinada, muito profunda, ao ponto de parecer que tudo isso é um folclore, que não tem sentido de ser. Mas, pelo contrário, tem um refinamento de conhecimento e sabedoria que vai te envolvendo. Mas é de um outro paradigma. É de uma visão de mundo outra. Enquanto você está com a visão de mundo ocidental, que passou pela igreja, que passou por aqui, por ali, e tentar interpretar, falta a chave. Daí a caveira é ruim, né? Concorda? Então, a chave de interpretação de tudo isso chama-se teologia de Umbanda. Então, os fundamentos, né? Minha vida é dedicada a ensinar isso, né? Quais são os fundamentos, né? Dessa religião, dessa tradição, dessa espiritualidade, né? Então, faz muitos anos assim que eu ensino, né? Teologia de Umbanda, sacerdócio de Umbanda, espiritualidade visceral,
desenvolvo as pessoas. Então, isso é o que encanta o meu mundo, né? Uhum. E aquela pergunta que eu fiz sobre existir magias que como se fizessem mal para pessoas, como a sociedade diz, a pessoa fez macumba para alguém, por isso que ela tá com problema na vida em tal aspecto. Que ele usou, isso existe ou não? que ele usou o termo negra, mas Foi, seria negativa. Só que como ele vive essa sociedade que cá estamos, tá corrigido. Tá corrigido. Tá corrigido, macumba foi uma palavra que foi carregada de um teor pejorativo, né? Macumba é o nome de um instrumento de percussão, que é como um tambor, assim, ou um reco-reco. Então, macumbeiro é quem toca esse instrumento. Só que é muito mais do que isso, né? Porque o mac é plural, né? Então, cumba quer dizer um feiticeiro. Um feiticeiro é um poeta, é um cantador. É um encantador de gente. Então, macumba é uma reunião de poetas, de cantadores, de feiticeiros, de encantadores de gente e mundo, né? A magia, ela é algo muito maior do que aquilo que a gente faz. Porque a magia, ela se alavanca no nosso desejo, na nossa palavra, no nosso sentimento, no nosso coração. A partir do momento que eu sei que o meu sentimento, a minha palavra, a minha ação, o meu olhar, a minha presença pode criar mudanças no mundo, então eu posso começar a estudar como melhor colocar a minha palavra, empoderar o meu sentimento e trazer isso como uma força da natureza para melhorar o meu mundo, a minha realidade. Então, isso é magia. Evocar uma força, um poder, chamar isso pelo meu nome, pelo nome da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha esposa, da minha mulher, trazer uma força para uma situação e sentir que essa situação está envolvida numa energia. Então, isso também é prática de magia. Mas o maior poder da magia não é a prática da magia. O maior poder da magia é você se tornar isso. É quando magia não é mais o que você faz. Magia é o que você é. Você é isso. Você se torna isso a partir do momento que você passa por uma iniciação real. Muitas ordens esotéricas e ocultistas têm rituais de iniciação que te faz refletir sobre algo, mas que não te coloca num outro estado de consciência. Então, a maior iniciação é aquela que abre a tua visão mágica de mundo. Mas então não existe a magia negativa? Não cheguei aí ainda da magia negativa, que é uma interpretação. Bom e ruim são coisas a serem interpretadas. Me dê um exemplo de uma situação ruim que aconteceu na sua vida. Você pode dar um exemplo? Relacionamentos ruins que eu tive no passado, pode ser? Então vamos ser pontual. O dia que você terminou um relacionamento e você sofreu muito porque você não queria terminar, você pode achar que isso é uma coisa ruim. Certo? Certo. E aí alguém pode dizer para você que foi uma outra pessoa com inveja que fez magia para acabar o seu relacionamento, e aí por causa disso, então essa magia ruim acabou o seu relacionamento. Mas se depois que acabou esse relacionamento você encontrou um relacionamento muito melhor, aquilo foi ruim ou bom? Foi bom. Então, bom ou ruim, meu irmão, é muito relativo.